declaro abertos os trabalhos desta reunião. Esta é a 42ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. E vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 3 dias do mês de setembro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Josemar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Proposições sem discussão. Indicações de número 97 a 101/2018, de autoria dos vereadores José Clênio Ribeiro Mendes, Helder Márcio de Campos e Rodrigo Guimarães Braga. Proposições com discussão. Requerimento número 101/2018, de autoria do vereador Adolfo Cardoso Mendes, requerendo a chefe do Executivo justificar a razão de não ter havido o mínimo de 3 cotações para amparar o processo licitatório 081/2017, modalidade 20, cujo objeto foi a contratação de empresa de gerenciamento do cartão eletrônico, Vale Alimentação, no processo. Requerimento número 102/2018, de autoria do vereador Adolfo Cardoso Mendes, requerendo a chefe do Executivo justificar a razão de não ter havido mínimo 3 cotações para amparar o processo licitatório 8/2017, modalidade dispensa 02/2017, cujo objeto foi a contratação da empresa para a reforma do telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Maria da Fé. 3. Requerimento número 103/2018, de autoria do vereador Leonardo da Silva Carvalho, requerendo a chefe do Executivo informar se já foi solucionado o problema da estrada do bairro Coutos, que se encontra interditada há mais de 30 dias pela Defesa Civil e Secretaria de Obras. Requerimento número 104/2018, de autoria do vereador Helder Márcio de Campos, requerendo a chefe do Executivo esclarecer quais os motivos de o caminhão de lixo não estar passando no bairro Grotão. Requerimento número 105/2018, de autoria do vereador Henrique César Bernardes, requerendo a chefe do Executivo justificar o pagamento de 4 multas de trânsito pagas em 2017 com dinheiro público através dos empenhos 002.504, 002.503, 002.598 e 002.583. Requerimento número 106/2018, de autoria do vereador Leonardo da Silva Carvalho, requerendo a chefe do Executivo enviar cópia do processo administrativo, capa a capa, envolvendo a professora Angélica Maria Silvino, servidora exonerada. Após discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Projeto em primeiro turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 16/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1583, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação e implantação de loteamento fechado no município de Maria da Fé. O projeto foi colocado em discussão e votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Projetos em segundo turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 11/2018, que cria o Conselho Municipal do Idoso e dá providências. O projeto foi colocado em discussão e votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15/2018, que altera dispositivo da lei número 512, de 25 de outubro de 1977, que dispõe sobre o loteamento e dá outras providências. Foi apresentado pelo vereador José Clênio Ribeiro Mendes a seguinte emenda ao projeto de lei número 15/2018. Proposta de emenda aditiva número 1, que adiciona o parágrafo único ao artigo 8º. Parágrafo único.
os órgãos municipais terão o prazo máximo de 30 dias para apreciação do projeto, sob pena de prosseguimento do mesmo, sem a sua apreciação. Em caso de parecer técnico pela inviabilidade do empreendimento, deverá ser fundamentado e especificar, item a item, as irregularidades ou requisitos desatendidos. A emenda recebeu parecer favorável das comissões pertinentes, foi discutida e votada em um único turno de discussão e votação nominal. Após o projeto de lei número 15/2018, foi colocado em discussão e votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 3 de setembro de 2018. Então, aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Então, ata aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Projeto Cristificar, nascido na Arquidiocese de Pouso Alegre, que visa evangelizar a juventude, estarão presentes nesse evento as cidades de Itajubá, Brasópolis, Piranguinho, Piranguçu, Delfim Moreira, Venceslau Braz e Marmelópolis. É com muita alegria que convidamos você para o Cristificar no dia 22 de setembro de 2018, no Nevada Clube, a partir das 19h30. Contamos com a sua presença. Renovação Carismática Católica, Arquidiocese de Pouso Alegre. Convite. Em comemoração ao Dia de Luta das Pessoas com Deficiência, o Centro de Referência de Assistência Social de Maria da Fé apresenta peça teatral As Voltas que a Vida Dá. Dia 21/9/2018, local Antiga Biblioteca Municipal, horário às 14h. Venha e traga sua família para participar conosco desta tarde especial. Parlamento Jovem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais convida Vossa Senhoria para participar da plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2018, em sua edição comemorativa de 15 anos. Dia 21 de setembro de 2018, às 10h, no plenário Juscelino Kubitschek, na rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. A Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes Maria da Fé abriu inscrições para o curso técnico de Guia em Turismo, totalmente gratuito e uma ótima oportunidade de qualificação para o turismo local e inúmeras oportunidades no Brasil. Faça sua inscrição, oportunidade única. Senhor Presidente, foram protocolados nesta Casa os seguintes projetos. Projeto de Lei número 17/2018, que concede subvenções e dá outras providências. Projeto de Lei número 18/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Maria da Fé, Minas Gerais, para o exercício de 2019. Bom, então os projetos serão encaminhados às comissões pertinentes. Nós passamos agora à leitura das proposições sem discussão. Indicação número 102/2018. O vereador Semar Ribeiro Cardoso indica a chefe do Executivo a necessidade de adotar medida que resolva definitivamente o problema da rede de esgoto da rua Hermelino Gato, próximo à ponte do bairro Malvinas, a fim de acabar com o retorno de esgoto nas residências daquela rua em dias de chuva. Tal medida visa atender demanda antiga dos moradores que sofrem com o retorno de esgoto, mesmo em dias de pouca chuva. Vale lembrar que em períodos de chuvas mais fortes, o transtorno é ainda maior. Indicação número 103/2018. O vereador Antônio Ricardo Albino indica à chefe do Executivo a necessidade de construir um quebra-molas ou faixa de pedestres na rua João Gonçalves da Costa, na altura do número 21, em frente à antiga funerária Santa Terezinha. Tal pedido visa proteger os pedestres que passam por aquela via, por onde transitam veículos em alta velocidade e em todos os sentidos do cruzamento. Trata-se de importante via que é utilizada para pontos importantes como hospital e igreja. Além disso, muitos estudantes transitam por ali para chegar à Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes.
Bom, então as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Passamos agora à leitura das proposições com discussão. Requerimento número 107/2018. Os vereadores Josemar Ribeiro Cardoso, Adolfo Cardoso Mendes, Antônio Ricardo Albino, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem à chefe do Executivo enviar informações sobre a utilização de máquinas públicas do município, patrol, trator, caminhões, entre outras, e em serviços particulares. 1. Nome completo do proprietário do terreno particular localizado no bairro Capitinga, atendido com a máquina patrol na semana de 7 de setembro, onde aconteceu um acidente. Houve dano físico ao operador? Foi dada a ele a devida assistência? Informar a descrição do trecho executado com o número de horas trabalhadas e anexar cópia do comprovante de recolhimento da taxa devida, conforme o artigo 2º da Lei nº 1389/2009. Informar a causa do acidente, sendo ela falha mecânica ou operacional. Informar se houve dano na máquina patrol, qual o tipo de dano e quais as despesas decorrentes caso tenha havido consertos. E, em havendo consertos, informar onde a máquina foi consertada e enviar cópia do referido contrato com a empresa prestadora desse serviço. Informar se o local onde a máquina operou pertence ao município de Maria da Fé ou Cristina. Informar se a máquina voltou a operar depois do acidente e que dia voltou. 2. Requer enviar a relação de proprietários beneficiados pela Lei nº 1389/2009, que dispõe sobre o empréstimo de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para a realização de serviços transitórios a particulares, de janeiro a setembro de 2018, com indicação do local onde o serviço foi executado e cópia do comprovante de recolhimento da taxa devida. 3. Informar se os operadores de maquinários da Prefeitura seguem normas de segurança e se a Prefeitura tem a comissão interna de prevenção de acidentes ou algum outro programa realizado nesse sentido. 4. Justificar o uso da máquina patrol em funcionamento na Prefeitura para atendimento de serviço particular, uma vez que existe grande demanda de serviços de manutenção das estradas públicas, principalmente as rurais, que sofrem com o período da chuva e estão aguardando atendimento no parágrafo único da Lei nº 1389/2009. Passo a palavra aos autores do requerimento. Pode passar. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham via internet e aos nobres colegas vereadores. Então, como que já é de conhecimento de todos aí, né? Aconteceu esse acidente ali no bairro Capitinga e, pelo que consta, pelo que foi falado, parece que lá é município de Cristina, não sei, tem que averiguar certinho isso aí, se é ou se não é. E sendo que no próprio município tem pessoas que estão pedindo para fazer uma terraplenagem, para fazer uma sede do bairro, e a máquina não pôde ir e foi para esse lugar onde houve o acidente. Então é isso que a gente está pedindo, que seja passado, esclarecido para a gente possa dar uma resposta mais aplausível para o pessoal que nos indaga na rua. É isso aí, obrigado. Boa noite a todos, né, presentes, os que estão ouvindo a gente via Facebook. Mas para a gente saber, né, o que aconteceu realmente, porque houve vários tipos de boatos, né, do que aconteceu, como que aconteceu esse acidente. Então, para apurar os fatos certinhos, para ver se foi recolhida a taxa, para a gente conseguir entender qual foi o problema no dia. Obrigado. O sentido desse requerimento também é que há um projeto de lei que regulamenta o uso das máquinas, né, em serviços particulares no município. É cobrada a devida taxa, tudo. A gente quer saber ao certo se está sendo cobrada regularmente essa taxa, seguindo o projeto de lei, até porque alguns pontos do projeto de lei que trata do serviço público
primeiro o serviço público tem que estar em dia, para depois ir para o particular. Salvo alguns pontos, igual a gente estava comentando, vereador Helder, quando uma estrada, né, que serve a vários particulares, quando tem algum problema no escoamento da produção, aí é lógico, são problemas que a gente considera, né, de urgência, porque são produtores que precisam. Agora, para obras particulares, onde são obras que não vão beneficiar a população, aí primeiro o serviço público, para depois o serviço particular, que vai beneficiar somente aquele proprietário. Aí é diferente de quando a máquina tem que prestar um serviço que vai beneficiar vários proprietários, inclusive, né, tem um motivo justo, que é escoamento de produção, por exemplo, que é um gerador de emprego, pagador de impostos, enfim, é o que move o município. Outro ponto a ser ressaltado aí é a segurança do funcionário. Toda empresa tem que seguir normas de segurança, e a gente quer já aproveitar para saber se todos têm, são cobrados, né, as normas de segurança, né, do trabalho, porque toda empresa tem que seguir, né, tem as normas do CIPA, e a gente quer saber se ela segue essas normas ou se ela tem um programa, né, nesse sentido. Porque, em primeiro lugar, vem a segurança do funcionário, né? Depois, a gente questiona aí a parte financeira, que é o dano à máquina, o conserto dela, se foi feito, onde foi feito, se caso houve dano à máquina, onde foi feito, se houve cotação da empresa, se essa empresa foi, né, como ela foi contratada esse serviço, porque trata-se de serviço público, tem que seguir o contrato. Então, são vários pontos a serem levantados, e é mais para a medida de segurança mesmo, que a gente poder estar controlando daqui para frente. Porque o município conta apenas com 2 máquinas Patrol, uma está estragada há bastante tempo, e a única que tem para servir o município, ainda acontece um acidente. Sábado eu acompanhei, a hora que ela saiu lá, já adiantando, eu vi a hora que ela voltou para o SEASA, mas queremos saber se ela voltou pronto para operar. Porque 2 máquinas, uma estragada, a outra tomba, aí não dá, né? Aí a população fica sem atendimento. A que está estragada, uma está estragada abastecendo, e a outra que podia trabalhar. Acontece isso, aí não tem, daqui uns dias não teria mais estradas aí. E o período da chuva está aí, ó. Inclusive agora, né, já começou aí o teste para as estradas. E não adianta falar que a estrada em período de chuva é ruim mesmo. Não, a estrada apresenta a obra que ela recebeu. Se for um serviço bem feito, ela resiste período de chuva, sim. É só manutenção, né, básica. Agora, se o serviço foi mal feito, aí não tem estrada que resiste ao período de chuva mesmo. Então, vamos aguardar a resposta, então. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 108/2018. Os vereadores Semar Ribeiro Cardoso, Rodrigo Guimarães Braga, Henrique César Bernardes, Adolfo Cardoso Mendes e Leonardo da Silva Carvalho requerem a chefe do Executivo justificar a não devolução das diárias de viagem recebidas a mais pela prefeita e vice-prefeito em viagem a Gramado, Rio Grande do Sul. Conforme resposta ao requerimento 86/2018, enviada a esta Casa, a chefe do Executivo reconheceu que o pagamento foi realizado sem a estrita observância da Lei nº 1379/2009, que dispõe sobre o pagamento de diárias de viagem do Executivo, e enviou cópia de documento protocolado no Departamento de Pessoal, onde solicitava o desconto do valor feito a maior, fecha aspas, na folha do mês de agosto, tanto dela quanto do ex-prefeito. Porém, observamos que nas folhas de pagamento dos agentes políticos em pauta, referente ao mês de agosto, não houve o devido desconto. Vamos deixar a palavra aberta aos autores do requerimento, se alguém quiser se manifestar primeiro. Vereador Henrique. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, a todos que nos acompanham via Facebook, e a todos os vereadores e vereadoras aqui. Esse dinheiro já tinha que ter sido devolvido. Eu acho que, na realidade, não tinha nem que, sei lá, essa viagem não tinha nem que ter acontecido. O vice, na função de secretário de Cultura, eu achava interessante ir lá, mas ver certo essas diárias para que fossem feitas, né, dentro da lei. E a chefe executiva também acompanhou na viagem, eu achava que não tinha necessidade nenhuma de ter ido.
e esse dinheiro já tinha que ter sido devolvido. Então, ela reconheceu o erro, disse que ia ser devolvido, e não foi devolvido esse dinheiro até agora. Então, a gente está cobrando com esse requerimento. Por que não devolveu? Qual o motivo? Se ela reconheceu o erro, então por que não foi devolvido? E é dinheiro público, então não pode ficar sendo gasto o dia que foi gasto. Então, esse é o intuito desse requerimento. É apenas para esclarecer o pessoal que está acompanhando a gente, para entender, como todo mundo ficou sabendo, aquela vez teve a questão da viagem da prefeita e o vice-prefeito até Gramado, e a Câmara verificou, né, que houve um excesso, um valor pago em excesso referente às diárias de viagem. E nós mandamos requerimentos para a Prefeitura e a própria prefeita, em resposta, reconheceu que, de fato, houve um descuido, se pagou um valor a mais ali e se comprometeu, né, de acordo com a resposta dela, que seria descontado esse valor que se excedeu na folha de pagamento de agosto. Aí a gente analisando a folha de pagamento de agosto, né, que já está disponível no site da Transparência, portal da Transparência, nos parece, né, pelo menos lá, que não foi descontado esse valor, conforme a prefeita tinha já admitido e já estava até declarado que ia descontar. Então, a gente precisa aí dessa justificativa e entender por que não foi descontado, porque é uma coisa grave, até, inclusive, todo mundo sabe que é uma das denúncias, né, que foram apresentadas aí para o Leonardo, que fez a denúncia pedindo a cassação da prefeita. Uma das denúncias é referente a esse assunto. Então, para a gente entender, será que a própria prefeita já tinha dito que ia devolver e me parece que não houve esse desconto, então a gente faz esse requerimento para entender o que aconteceu, por que não descontou e como é que vai se proceder daqui para frente. Mais algum colega quer manifestar nesse assunto? Não? Bom, então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 109/2018. O vereador Semar Ribeiro Cardoso requer a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa cópia das atas das reuniões do controle interno da Prefeitura Municipal, de janeiro de 2017 até a presente data. Então, passo a palavra ao autor do requerimento. Então, isso aqui é um documento que a gente precisa, por várias vezes a gente precisa dele, diante de tantas irregularidades que a gente vem ressaltando aqui, a gente vem apontando, e isso tudo passa, né, pelo controle interno. A gente quer saber se eles foram alertados, se está havendo um trabalho de prevenção, de estar alertando, porque, mediante tantas irregularidades, a gente precisa desse documento para poder começar a entender o que está acontecendo na parte administrativa. Então, aqui, se estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 110/2018. Os vereadores Antônio Ricardo Albino e Leonardo da Silva Carvalho requerem a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações com relação à servidora Neide Maria Batista Soares, diretora da Fundação Municipal de Saúde, nomeado pelo decreto número 3.561, de 2/1/2018. Desde quando a servidora responde pela Fundação de Saúde? Houve período em que ela trabalhou pela Fundação de Saúde sem ser remunerada? Serviço, entre parênteses, serviço voluntário. Qual a carga horária de trabalho estipulada para a função da servidora? Qual a remuneração atual da servidora? Qual a formação profissional da servidora? A servidora comprova a experiência profissional anterior na área de saúde? O requerimento objetiva atender a pedidos de explicação encaminhados a esse vereador por populares. Passo a palavra aos autores do requerimento. Boa noite a todos. Nada, né, não tem intuito nenhum aqui particular contra a pessoa da Neide, mas nós fomos procurados por alguns populares, inclusive vieram até essa casa, ou até mesmo na rua, né, pedindo toda essa relação aqui sobre a servidora, sobre ela, né? Nada, então eu deixo bem frisado aqui que é nada particular. Apenas fomos procurados, né, isso aqui é totalmente de alguns populares que querem saber desde quando a servidora responde, né, tudo aqui, tá? É só isso. Reforçando aqui também, não temos nada contra a pessoa da Neide, mas é só mais para fim de esclarecimento, porque eu com o Leonardo, a gente foi procurado na rua, então a gente ia saber para dar uma resposta mais plausível para as pessoas.
Vereador Semar, tá falando. Na verdade, quando fala que não tem nada em particular, o que se espera com requerimentos assim, na verdade, é dar transparência aos fatos, né? Somente transparência. Que é o que falta muito nessa gestão. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 111/2018. O vereador Semar Ribeiro Cardoso requer a chefe do Executivo informar quantos conservas estão atuando nas estradas rurais do município e onde estão lotados na presente data. Caso não haja, justificar e informar se tem algum planejamento da Prefeitura para a contratação de conservas. Passo a palavra ao autor do requerimento. Eu acho que é comum a todos os vereadores que sempre estão em contato com a zona rural, inclusive, né, na reunião que a gente fez na reserva, no bairro Reserva, semana passada, sempre os primeiros questionamentos que a população nos faz é a questão dos conservas. Isso desde o ano passado, desde o início dessa atual gestão. Então, é mais para a gente poder ter uma informação mais precisa, saber informar certinho se tem algum conserva, se não tem nenhum. O ano passado eu me lembro da contratação de uma equipe, mas foi temporária e depois eu não sei se foi contratado novamente. Eu sei que em todo bairro que a gente vai, a gente é questionado. No bairro da Grota, por exemplo, esses dias, quando eu cheguei lá, conversando com eles, a primeira coisa que eles perguntaram é se ia ter conserva ou não. Ou seja, a gente precisa de resposta para estar levando para essas pessoas que, né, sempre questionam. O trabalho do conserva é muito importante, porque quando você faz obras maiores, igual a gente fala aí de prevenção para o período das chuvas, mas o trabalho dele é o que faz a diferença no dia a dia. Um bueiro entupido, o mato, serviços menores, mas que são básicos para manter a estrada sempre em dia, para a população ter acesso. E nessas pequenas chuvas, né, mesmo como a de hoje, se não tiver um conserva ali para tirar a água, que o pessoal fala, né, ficar arrumando, logo toda a manutenção da estrada vai embora, né, tira toda a pedra e a estrada fica ruim. Então é muito importante, sim, esse tipo de serviço. Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 112/2018. O vereador Adolfo Cardoso Mendes requer a chefe do Executivo explicar a atual situação do espaço físico construído para assediar o CRAS, no bairro Canudos, tendo em vista que o mesmo vem sendo depredado, enquanto a Prefeitura paga aluguel de imóvel no centro da cidade para o mesmo fim. Requer ainda justificar a cessão das salas construídas para o atendimento do CRAS no bairro Canudos, para servir de moradia, ainda que temporária, de uma família. Requer também apresentar levantamento dos danos já causados por vândalos no local e cálculo desse prejuízo para o município, além de apresentar plano de recuperação e ocupação do referido espaço para atividades da Prefeitura Municipal. Com a palavra, autor do requerimento. Boa noite. Eu quero... vieram as pessoas da rua lá, vieram pedir uma explicação, vieram uma denúncia, porque parece que está tendo uma família que está morando lá no CRAS. E lá no CRAS não tem energia, está tudo depredado. Então, como que essa família está morando lá? Né, em um lugar que foi feito por CRAS, e ainda a Prefeitura alugando um ponto aqui no centro para funcionamento do CRAS, e lá sendo depredado, sendo mal cuidado, sendo que o Estado, né, fez esse CRAS, fez o estabelecimento lá para ser do uso e serviço próprio do CRAS. Então, queria saber quando que eles vão mudar para lá, e cortar esse gasto, né? Porque já que tem que cortar aí do município esses gastos para enxugar a máquina, pagando aluguel no centro, sendo que já tem lá o local próprio. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 113/2018. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer à chefe do Executivo informações sobre a veracidade e razões da diminuição das atividades das ambulâncias municipais nas últimas semanas. Recentemente, os membros dessa casa têm sido procurados por moradores que alegam que, ao solicitar os serviços, são informados que vão haver cortes e que o serviço de transporte por ambulância não estará mais disponível como antes. Passa a palavra ao autor do requerimento. Bom, eu fui procurado durante a semana, e não foi só por uma pessoa, que alegou, muitas vezes tem familiar doente em casa, e que antes se fazia
era normal que a ambulância ia buscar a pessoa para levar até o hospital, para tomar remédio, medir pressão, qualquer tipo de tratamento, e depois a ambulância levava. Aí parece que agora, quando a pessoa liga pedindo a ambulância fala ou que só vai buscar ou só vai levar, que parece que vai haver algum corte, que vai diminuir. Então está muito obscuro. Na zona rural também parece que a ambulância agora só vai em caso de extrema urgência. É o que chega para a gente. Então eu faço esse requerimento para questionar lá a prefeitura se é verdade, se isso de fato está acontecendo, e que se está acontecendo, que se diga as razões, porque eu acredito que a ambulância, a pessoa que pede ambulância, porque precisa mesmo, porque não tem um carro, né? A família muitas vezes é humilde, não tem ali um outro jeito de levar a pessoa que está doente para o hospital, então a ambulância acho que é um serviço fundamental. As informações chegaram, então eu estou apenas questionando ao executivo se de fato vai ocorrer isso, se é verdade, porque às vezes pode ser que seja um caso isolado, mas que mande para nós essas explicações, porque não foi, como eu disse, não foi só uma ou duas pessoas, várias pessoas estão procurando a gente e alegando que estão até com medo, que precisa muito da ambulância e quer saber como é que vai fazer. Então a gente só essas informações até para tranquilizar o pessoal, se não for verdade, fica tudo esclarecido. Mas algum vereador queria fazer uma parte? Presidente, eu queria falar a respeito também da ambulância. É o seguinte, chegou para mim também esse assunto, que uma pessoa me questionou, falou, olha, eu acionei a ambulância, minha mãe estava precisando da ambulância, e foi levada até o hospital, depois não teve como levar de volta, porque não tinha como levar de volta. Então, se trouxe a pessoa, eu tenho que devo levar a pessoa de volta. Eu acho que a ambulância é o mínimo, né? Que a gente tem aqui, que a saúde nossa já vem passando dificuldade, então a ambulância tem que circular, sim. Eu acho que até falta de ambulância não deve ser, que acho que quase tem muita os ambulância vereadores lá, todos né? conseguiram ambulâncias com deputados aí nesse mandato. Então, ambulância tem bastante. Então, até precisa entender o que está acontecendo, se há algum problema com o motorista, enfim, a gente tem essa informação. Só acertar lá, né? Então, vou colocar o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, portanto, o requerimento é aprovado por unanimidade. Requerimento número 114/2018. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer à chefe do Executivo a necessidade de providenciar a instalação de um abrigo de ônibus próximo a Maria Fumaça, onde o ônibus tem parado ultimamente, bem como nos outros pontos de parada dentro da cidade. Caso já esteja sendo providenciado, requer informar a previsão de atendimento para esse pedido, que já foi apresentado diversas vezes por este e outros vereadores desta casa. Deste modo, seria resolvido um problema que se arrasta há muito tempo, que é a falta de abrigos de ônibus adequados para a população. Com a palavra, o autor do requerimento. Esse é um assunto que já é bem batido aqui na casa, acho que todo mundo já fez pelo menos alguma vez um requerimento ou indicação nesse sentido, que é a respeito ali dos pontos de ônibus, pontos cobertos, né, para o pessoal, ainda mais agora que está começando o período das chuvas. E todo mundo sabe que o guichê da Gardênia agora mudou, tá na rua de baixo, está embaixo ali na Avenida José de Campos Salles, e o ônibus está parando ali, na praça de José Cláudio Valério, próximo à Maria Fumaça. Então, de repente, seria a própria população ter reivindicado se ali não é possível fazer um ponto coberto, já que o ônibus está parando ali, para o pessoal poder esperar com mais segurança, conforto, não correr risco de tomar chuva. E bem como nas outras localidades, porque a gente não entende, porque ponto de ônibus parece que não é uma coisa que tem que ser um investimento tão grande, não é uma coisa assim, enfim, deve ter aí os motivos que não foi feito até agora. Então, o que a gente pede que seja feito ali esse ponto de ônibus, informar, né, por que ainda não foi, se já tem essa previsão, na Avenida José de Campos Salles, que é o ponto agora oficial do centro, e nos outros também, onde não tem a guarita, né, o ponto de ônibus coberto, para providenciar, para dar mais conforto para todo mundo que utiliza esse transporte. O vereador Samar. No último requerimento que eu fiz a respeito desse ponto de ônibus, aqui principalmente do centro, a resposta ao requerimento até foi enviado pelo secretário de Cultura e Turismo, Luiz Agostinho, que está aguardando resposta, né, por ser tombado patrimônio histórico municipal, o centro cultural ali, então depende de autorização. Então, já aproveitar para reiterar, né, e reforçar esse pedido, saber se já chegou a autorização, que pé que está. Isso é compreensível, mas, né, também... Eu acredito que está até distante um pouco do central, fica mais embaixo. Né? Bom, enfim. Tem como você disse, agora começa o período da chuva, sim. O frio, o sereno, ainda não é tão preocupante quanto a chuva, né? A gente passa lá à tarde e vê, às vezes, mãe com criança no colo esperando. Então, para não ter que ficar atravessando a rua para poder pegar a coberta ali do prédio, é perigoso, a rua é bastante movimentada. Então, às vezes, tendo isso aí, já resolve a vida de muita gente. Né? Sua palavra, vereador Klein. Senhor presidente,
Boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos aqui, os que encontram no plenário, boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Eu recebi uma resposta aqui da indicação minha 98 de 2018, que foi da reunião passada, que a prefeita municipal respondeu aqui que, em relação à construção do abrigo, que vocês estão mencionando, já está comprada a madeira tratada, o qual se encontra no almoxarifado da prefeitura. Estamos aguardando o carpinteiro, que participou do processo de credenciamento dessa prefeitura para realizar a obra. Está terminando um serviço que, assim que terminar, irá iniciar o serviço desta prefeitura. Que bom. Então quer dizer que já está aí bem encaminhado. Vamos aguardar a resposta, já deve estar prestes a resolver. Então quer dizer que a autorização já chegou. Provavelmente. Para a construção. É bom que esse requerimento a gente já sana todas essas dúvidas, autorização, tudo, já fica tudo esclarecido, né? Então aproveitar também para lembrar, mais Pois não. uma palavra, a questão dos pontos de ônibus também na zona rural, para os estudantes, que agora com o período das chuvas, né, eu que dou aula na escola Nossa Senhora de Lourdes, eu tenho, né, constantemente conversado com os alunos. No período da chuva eles geralmente não tem um abrigo. Aí eles alegam que faltam a aula porque não tem como adivinhar o horário exato que o ônibus vai passar, e eles têm que ficar em pé na chuva, e muitos têm que caminhar um pouco ainda para chegar até um ponto de ônibus. Então, em respeito aos alunos também, que siga a mesma linha e faça um ponto adequado, justo aos alunos que não podem ser tratados dessa forma. Então já fica também uma dica. Eu também, a respeito dessas guaritas também, que eu já venho pedindo há bastante tempo aqui também, que já entrei com vários requerimentos, indicação. Eu ainda tenho comigo que a empresa Gardênia, ela podia fazer uma parceria com a prefeitura e ajudar em alguma coisa, porque essa empresa vem só aqui para buscar o dinheiro aqui nós. Porque o mínimo, que o básico, que é pelo menos conforto para o usuário da linha, ela não tem feito isso, a gente tem visto isso aí. Então, em conversa com o pessoal da Gardênia, tivemos uma reunião lá, o presidente, o Josemar, o Leonardo, ele falou que essa linha dá lucro para a empresa. Então, eu acho que tinha que uma contrapartida aqui para o nosso município. Está difícil a situação para todo mundo, a gente entende, mas eu acho que uma linha igual a Gardênia, que vem fazendo, igual eu falo, ela só vem aqui para buscar o dinheiro, e o mínimo que ela tem que fazer, que é dar um conforto para o usuário da linha, ela não vem fazendo isso. Eu achava que pelo menos que seja uma guarita, que uma cobertura dessa, que igual o Rodrigo colocou aqui, parece que não é tão caro, né, para o município, não sei, para uma empresa igual do Poste da Gardênia, que passam por dificuldade financeira também, mas ainda tem comigo que, se houvesse uma parceria com a empresa, seria bastante interessante. E eu acho também muito pouco. A gente está aqui pedindo guarita, cobertura. A situação a gente está vendo que não está fácil, a parte financeira, mas eu acho que aqui em Maria da Fé a gente tem que começar a pensar futuramente a gente construir uma rodoviária aqui no nosso município, que isso aqui é um município que nunca, é o único município aqui na Redondeza que não tem uma rodoviária aqui. Você vê, Cristina, Pedral, outras cidades têm. Por que Maria da Fé nunca vai conseguir uma rodoviária aqui? Então tem que começar a fazer aí, usar aí um choque de gestão enorme aí, cortar muita coisa aí, para sobrar dinheiro no município, para investir dentro do município. Porque se continuar do jeito que está, acho que... Bom, disse que agora conseguiu madeira ali, né? Vamos ver se vai sair mesmo, mas pelo jeito que está difícil. Apenas para destacar também que no requerimento eu disse a respeito desse ponto da Maria Fumaça, mas também os outros, né, espalhados pela cidade, que tem o pessoal do centro ali, mas dos outros bairros mais afastados que também precisam, né, desse. Então está aqui no requerimento não só do centro, mas os outros também. Muito bem, então vou colocar em votação, que se estiver de acordo, permaneça como estão. Então, o requerimento é aprovado por unanimidade. Requerimento número 115/2018. O vereador Adolfo Cardoso Mendes requer a chefe do Executivo informar para que está sendo utilizado o imóvel situado ao lado do campo de futebol, onde funcionava a Biblioteca Municipal. Requer informar se os problemas físicos apresentados no referido prédio, quando ainda era ocupado pela Biblioteca Municipal, já foram sanados. Caso negativo, justificar. Caso o prédio não apresente mais os problemas de goteiras, infiltrações como antes, justificar o pagamento de aluguel de espaço físico para funcionamento da biblioteca, tendo em vista que a volta dela para o antigo espaço traria economia aos cofres públicos. Por outro lado, esse vereador foi procurado por usuários da biblioteca que solicitam seu retorno para o antigo espaço, tendo em vista que a sede atual apresenta mais interferências externas que acabam prejudicando o estudo dos usuários. Boa noite.
Com a palavra, o autor do requerimento. Pode falar. Boa noite. É o mesmo problema, né? Porque eu estou querendo saber, né, como tem que cortar gastos, economizar, que a prefeitura está sem dinheiro e pagando aluguel, sendo que tem o espaço lá, né, que já foi biblioteca uma época, mas como estava com problemas de goteiro, tudo tem que solucionar e voltar, né, a biblioteca para lá, né? E os usuários que usam lá sempre estão falando que lá é um espaço melhor, com menos barulho, menos ruído um pouco, do que esse espaço que está sendo alugado para a biblioteca. Eu parabenizo o autor pelo requerimento, o vereador Adolfo, até porque eu tenho passado sempre lá, é muito úmido, né? Lá nós temos raridades de livros, lá vão acabar se perdendo. E a Ana Lúcia tem prestado um grande trabalho, um grande serviço à nossa biblioteca. Só que, pela umidade, os livros estão, né, se deteriorando, tem que arrumar. Né? Então, eu parabenizo. E lá, era bem melhor mesmo a biblioteca, ela está acima do nível, né, do chão, ela está mais acima, então a umidade é menos. Precisava voltar, senão nós vamos perder muitos livros e perder o trabalho todo da servidora, Ana Lúcia, né, que tem executado bem lá o trabalho dela. Até onde eu sei, né, não posso ter certeza dessa informação, acho que a prefeitura está utilizando, né, o antigo espaço, acho que como um espaço para eventual reunião, sempre quando vai ter alguma coisa da prefeitura estão fazendo ali, mas eu acredito que, voltando à biblioteca, fica à disposição, né, da prefeitura. A gente tem o plenário que agora, que a gente está uma sede mais ampla, o plenário a gente usa mais em dias de reuniões, então, se a prefeitura quiser usar, às vezes tem alguma reunião com os servidores, alguma coisa, eu não vejo por que seria algum motivo de incômodo, fica à disposição aí esse plenário para o pessoal da prefeitura, porque isso aqui foi feito para ser usado mesmo. Então, às vezes a prefeitura mantém aquele aluguel pensando em alguma reunião, mas se quiser voltar a biblioteca para lá, está à disposição aqui. Eu acho que nenhum vereador iria se opor, né? O plenário aqui para a prefeitura poder utilizar, a gente fica aberto todos os dias mesmo, que acho que, como bem o Adolfo colocou muito bem, é uma economia, né? Você sai de um cômodo que está sendo alugado, vai fazer economia, então a gente deixa à disposição esse espaço nosso, que acho que acima de qualquer problema que possa ter entre a Câmara, a Prefeitura, alguma coisa assim, é um espaço público que qualquer pessoa pode utilizar. Senhor presidente, só. O vereador Elton. Eu acredito que o problema lá já foi sanado, né? Porque, inclusive, já tive reuniões lá, o Rodrigo, né? A gente já tivemos reuniões lá e em período de chuva, né? Teve um dia, acho que choveu quase que o dia inteiro, não teve goteira, nada lá. Eu acho que não está difícil, não, para isso. Entrar aí um acordo aí, para voltar a biblioteca para lá. Isso. E os próprios usuários pedindo, né? Como o Adolfo citou. Quer fazer alguma? Agora? Não, pode falar, se quiser falar. Não, é só para fazer uma observação que os dois requerimentos do Adolfo hoje, por exemplo, tudo visa economia de gastos. A gente fala muito, o Brasil tem um conceito muito ruim, que é do coitadismo, esse sentimento de falta de verba, se falta verba para tudo no Brasil. Não falta verba, falta administração, falta gestão. O Brasil, né, como um todo, a gente vê nos municípios, aí isso reflete lá em cima, é lógico, mas o problema maior é colocar o dinheiro no local certo. O país tem dinheiro, o município tem dinheiro. O que nós estamos fazendo aqui, vamos fazer até o fim, é mostrar que tudo que a gente pede, a desculpa é falta de verba, falta de recurso. Não é falta de recurso, é má gestão, é dinheiro que não é respeitado, porque o dinheiro público, tem que mudar esse conceito de dinheiro público. O dinheiro não é público, ele tem dono, é o trabalhador que paga seus impostos. Quando esse dinheiro é extraviado por alguém de má fé, ele não está roubando o dinheiro público, ele não está desviando, ele está roubando dinheiro de trabalhadores que pagam seus impostos. Até porque sonegadores não pagam, né? O nome já diz, quem sonega, né, não faz parte desse dinheiro. Então, respeitar mais dinheiro público, e nós vamos mostrar que o município tem dinheiro, sim, sempre teve, e que não dá para fazer, né, talvez grandes obras, mas o que tem deve ser investido na obra certa, no local certo. Tem que ser investido e não gasto. O que a gente mais vê é gasto. Então, só uma observação. Uma parte, senhor presidente. Sim. Faço minhas palavras do vereador Semar. E o que a gente vem cobrando aqui é eficiência com o gasto do dinheiro público. Eu acho que o dinheiro público tem que priorizar, a gente tem que usar o dinheiro para prioridade. O que está precisando do município com prioridade, vamos lá, vamos gastar o dinheiro ali.
E tem que ter choque de gestão, tem que enxugar isso aí, porque se não houver essa gestão, não houver essa... Porque hoje o cara não tem que ser político, não. O cara tem que ser gestor. Se ele não tiver gestão, ele não souber levar uma empresa, não souber levar uma prefeitura que não paga... Uma prefeitura é uma empresa. E tantos funcionários, tanta coisa tem que levar, e tanto gasto que tem, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então, se não houver uma gestão ali forte em cima, nos dias de hoje, como está sendo hoje uma prefeitura, acabou. Se não houver gestão, um abraço. Não vai para frente. Só reforçando. Agora ele falou ali. Só um exemplo do que o Henrique está falando ali. A gente vem mostrando, apontando irregularidades que parecem, para muitos, podem parecer que são coisas simples. Toda irregularidade na prefeitura, ela gera um gasto, ela onera a prefeitura. Essa irregularidade, por exemplo, se um funcionário, né, nessa irregularidade, ou um cidadão, ele é prejudicado, ele pode mover uma ação e a prefeitura, na hora, vai quebrar de tanto indenizar. Tudo que tiver irregularidade, se for pagar indenização, multa, enfim, isso, uma hora, a máquina vai parar de funcionar. E se tem 11 mil para fazer uma viagem no Sul, tem que ter dinheiro, sim, se tem dinheiro. Aliás, eu quero saber também que recurso que trouxe, qual foi o objetivo dessa viagem, o que trouxe essa viagem ao Sul, né, que a gente já falou no requerimento aqui hoje, uma viagem de 7 dias lá, já está na hora de apresentar já passado um tempo, o que trouxe de lá de bom para o município, de recurso, que já coloca em prática, porque 11 mil, né, uma parte tem que devolver e não devolve, então, apresente para nós o que de bom de investimento trouxe essa viagem. Voltando agora ao requerimento, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento do vereador Adolfo, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 116/2018. O vereador Leonardo da Silva Carvalho requer à chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa o decreto municipal que estabeleceu as competências das secretarias e dos órgãos relacionados no artigo 1º da Lei 1381/2009. Requer ainda informar quem está respondendo às atribuições do secretário municipal de Obras e Vias Públicas após a exoneração do senhor Carlos Bernardo. Quais são as atribuições do senhor Geraldo Ribeiro de Carvalho, nomeado chefe do Serviço de Obras pelo decreto número 3.650/2018, em 3 de nove de 2018. Indicar outros responsáveis pelas atribuições da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, caso nem todas tenham sido transferidas ao senhor Geraldo Ribeiro de Carvalho. Requer também justificar a presença do senhor Carlos Bernardo na Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas em diversos dias após a sua exoneração, tendo em vista que populares e servidores públicos têm cobrado uma explicação para o fato. Vale destacar que alguns servidores relataram, inclusive, que o senhor Carlos Bernardo, mesmo exonerado, continua dando ordem aos funcionários. Passo a palavra ao autor do requerimento. O requerimento é muito bem claro. Nós sabemos aí que ele já saiu da secretaria, mas ele continua frequentando lá, inclusive, algumas vezes andando até mesmo junto com o Geraldo. E aí eu pergunto aqui, tem almoxarifado, tem oficina, tem abastecimento dos veículos, a fábrica de blocos, quem responde por isso? O Jusemar fez um requerimento sobre a máquina, quem que vai responder? Ou mais uma vez vai dizer assim, eu não sabia, sempre culpando os funcionários. Então nós temos que colocar aqui uma responsabilidade aqui, de quem que nós vamos cobrar. Né? E todo mundo sabe aqui que o senhor Geraldo entrou agora como chefe, e o pessoal está aí feliz, inclusive os funcionários que aceitou muito bem, ele tem um tato muito melhor com os funcionários, mas eu não acho pertinente que a presença do senhor Carlos Bernardo lá. Como não é aceitável também o vereador que vai lá dar ordem, a gente não vai lá dar ordem, mas ele continua, hoje de manhã ele estava lá, sexta-feira ele estava lá, e toda vez que ele está lá, sempre alguém liga para mim, e eu vou só marcando. Eu acredito que não justifica a presença dele, ele dando ordem aos funcionários. É lamentável a minha posição aqui, mas eu tenho que cobrar, eu também sou funcionário, e de alguma forma lá, com a saída dele, melhorou muito o relacionamento entre eles ali, melhorou muito. Inclusive, eu estava passando aqui na semana na vila, aqui na Avenida Mariquinha Vilela, eu vi uma pessoa abraçar o Geraldinho,
dando para ele parabéns. Agora sim, agora nós podemos dialogar, podemos cobrar, podemos conversar. Agora, puxa vida, eu não, né, o ex-secretário vai lá na parte da manhã, né, fazer a presença dele lá. Qual o intuito dele estar lá? Se ele já foi exonerado? Agora, o meu requerimento aqui, de quem que nós vamos cobrar a responsabilidade se algo vier a acontecer? Né, está aí as denúncias e tudo aí. Alguns funcionários serão penalizados porque, né, vai dizer assim novamente, eu não sabia, vai jogar a responsabilidade dos funcionários. E aí, essa casa vai cobrar de quem? Se algo acontecer lá. Né, então, tem o almoxerifado, tem peças, tem oficina, tem os ônibus rodando. É uma questão de responsabilidade. Vamos cobrar de quem? Nomeia logo o senhor Geraldo como secretário, pronto, define isso. E hoje está indefinido. Boa noite. O vereador Clênio tem a palavra. Senhor presidente, eu queria aqui solidarizar as palavras do Leonardo, dizer que o Geraldo já trabalhou em outras administrações na gestão anterior. Ele assumiu à frente dessa secretaria uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem visão, tem conhecimento e tem bagagem para estar tocando essas obras. Ele conhece bem, os funcionários relacionam bem com ele. Ele já foi, inclusive, antes dele ser funcionário da prefeitura, ele foi administrador lá, encarregado do João Correia, que tinha uma empreiteira grande em Itajubá. O Ricardo também já conhece o trabalho, já é uma pessoa séria, uma pessoa firme, uma pessoa que tem uma extrema competência. Então, também, eu conclamo para essa nomeação dele como secretário, para ele que ele tem competência para estar levando e estar tocando essa questão tranquilo. É bom que já encerre esse assunto de vez também, né, a nomeação dele, porque o Leonardo citando a presença do secretário anterior, eu acredito que a partir do momento que foi exonerado, não tem mais nenhum vínculo e também não pode dar ordens, né? A presença dele, por ser um espaço público, nada impede, né? É claro que pelo bom senso seria adequado que não ficasse indo por todos os problemas que já teve, por tudo que a gente já sabe. A presença, em todo caso, não está errado, mas eu acredito que lá, para dar ordens, aí tem que ver o que está acontecendo. Uma vez que foi exonerado, não tem mais ligação nenhuma com a prefeitura. Então, bem como o Leonardo disse, o Clênio destacou, acho que o correto já era nomear aí o Geraldinho como secretário de obras, já encerrava esse assunto, que até a população fica, mas ele foi exonerado, mas diz que vai voltar, tudo já encerra esse assunto, que foi um assunto que não precisa nem a gente dizer, a própria prefeita sabe que foi um desgaste, né, foi um assunto de desgaste para ela durante todo esse mandato. Então, de repente, encerrar essa história e fazer esse apelo para que ela converse aí, se de fato o ex-secretário estiver indo lá, que ela converse, peça para ele para evitar ficar indo, dando ordens, uma vez que está exonerado, não tem ligação mais com a prefeitura, então vamos cada um ir tocar a sua vida e deixar as coisas acontecerem sem nenhum problema, porque o importante é a Secretaria de Obras funcionar bem. Até porque alguns funcionários entendem que a presença dele ali é uma forma de intimidação. Pois é. É um espaço público que ele vai lá, mas que não deixa de ser uma forma de intimidar o funcionário. Então, tudo isso atrapalha o bom andamento do serviço. Então, é preciso evitar, né? Senhor presidente, uma parte. Tem a palavra. Um questionamento também que vem muito da população, que chegou para mim, a respeito viram ele lá, igual o Leonardo colocou no requerimento dele, e questionando, mas ele não foi exonerado, mas ele vai continuar lá no barracão, ele está trabalhando lá, e o Geraldinho também vai ser secretário, quer dizer, vai ter 2 gastos, vai pagar. Eu falei, não, gente, ele foi exonerado, ele não está mais em função do exercício da função. Mas eu estou vendo ele ali, já passei várias vezes. Então, mas ele não está trabalhando ali, ele foi exonerado. Agora, se ele está ali, eu não sei por qual motivo. Mas agora, o questionamento é, mas vai continuar ali, a prefeitura vai ter que gastar 2 secretários. Eu falei, não, gente, não tem nada disso. Então, igual o Rodrigo colocou, para evitar esse tipo de desgaste, né, Rodrigo, que seria melhor, né? E fica até os servidores que estiverem acompanhando aí a nossa reunião, que fique claro para eles que eles não têm que seguir ordens do ex-secretário. Uma vez exonerado, eles devem, lá tem o superior hierárquico, que agora é o Geraldinho, tem que responder a ele, mas o ex-secretário, se chegar dando ordens lá, não tem porquê, né? Não precisa obedecer, não. Já está exonerado. E também, senhor presidente, nem ordem de vereador. Não, de jeito nenhum. Vereador não dá ordem. Vereador vai lá e pede do jeito que a população pede. Ele tem que responder ao superior, a gente vai lá, solicita. Ele tem que receber ordem da chefe do executivo, agora, de mais ninguém. Né? Tudo tem hierarquia, tem que ser respeitado, né? Então, que eles estiverem de acordo com o requerimento do vereador Leonardo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 117/2018.
Os vereadores desta Casa Legislativa, em unanimidade, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requerem à chefe do Executivo envidar todos os esforços para responder às demandas apresentadas pelos moradores dos bairros Reserva, Varginha, Retiro e Grotão, conforme relatório anexo em reunião itinerante realizada por esta Casa Legislativa no dia 11 de setembro, posicionando-os sobre a situação atual dos problemas apontados, bem como prazos e possibilidades de atendimento pelo Poder Executivo. Vale ressaltar que tanto o relatório da reunião itinerante como a resposta de Vossa Excelência serão encaminhados aos moradores daquele bairro. Antes, eu deixo a palavra aberta a todos os colegas, apenas para esclarecer para quem está nos acompanhando. Na última terça-feira, né, dia 11 de setembro, a gente realizou a reunião itinerante no bairro da Reserva, que englobou também Grotão, Retiro e Varginha. E eu queria parabenizar e agradecer os moradores que compareceram, né, em peso. Foi uma das reuniões que mais teve a participação popular. O pessoal foi lá, levou suas demandas, conversou muito com a gente. E foi feito um relatório, acho que está finalizando, a gente vai assinar, e vai ser encaminhado aí para a prefeita para que ela responda. É claro, como a gente já disse na reunião, a gente sabe que não vai ser possível resolver todos os problemas do bairro ali de uma vez. Tudo tem que ter prazo, mas pelo menos posicionar a gente, né, que vai ser enviada a resposta aos moradores do bairro, sobre esses prazos, quanto que vai dar para arrumar, que acho que todo mundo viu lá no dia, comentou, são problemas simples, são coisas ali que é o básico, a questão de bueiro, estrada, uma coisinha ali ou outra, só que vieram se acumulando ao longo do tempo e acabou gerando um grande problema. Então, a gente precisa, não que a prefeita fale, vai arrumar tudo mês que vem, vai estar tudo bonitinho, a gente sabe que não vai ser assim, mas que pelo menos envie para nós os prazos, o planejamento da prefeitura, para que possa dar uma resposta para o pessoal, e o objetivo da reunião itinerante é esse, a gente aproximar dos moradores, a gente logo vai estar marcando uma outra aí para o mês que vem, a gente já está vendo a questão dos bairros, e a resposta, pedir para a prefeita que mande uma resposta completa, bem caprichadinha, porque essa resposta vai ser encaminhada para os moradores. Então, é importante que ela venha bem detalhada, explicando certinho, para que a população seja atendida. Se algum dos colegas aí quiser. Boa parte, senhor presidente. Vereador Henrique. Obrigado mais uma vez. Então, a reunião lá foi, assim, rendeu bastante, foi bastante gente, foi uma das que o Rodrigo colocou, das itinerantes que a gente fez, foi a que mais, sim, deu mais gente lá. E o que a gente viu lá foi o básico do básico que eles estão pedindo. Sim. Que é uma estrada bem arrumada, que é uma bueira desentupida, que é uma beira de estrada roçada, uma ou outra demanda ali que vai onerar um pouco a mais a prefeitura. Então, são coisas simples ali que eu acho que eles não tinham nem que estar pedindo. Eu acho que é por obrigação da prefeitura, já está tudo arrumado. O vereador Helder, que estava lá com a gente, ele até colocou, né, você já entrou com esses pedidos e não foi atendido a maioria, né, que você passou. Então, são coisas que eu acho que é o básico. Estrada de zona rural, eu sempre falo, não é tudo que é ruim, é só um pedacinho que agarra. Então, pega aquele pedacinho ali, nem que se for para arrumar uns broquetes no barracão ali, bate uns broquetes, vai falar aqui, ó, uma 1000 broquetes, vamos calçar aquele trechinho ali, ou vamos meter um cascalho de primeira linha ali, porque é pouca. O que agarra a estrada de terra é um trechinho à toa, não é tudo. Se fosse tudo bem, mas não é, sempre é uns pedacinhos ali. Então, eu acho que o que eles pediram ali foi o básico do básico, não só ali, mas como outros bairros a gente teve também, né, que a gente teve em reunião. Então, é sempre o mesmo pedido, é estrada boa, é bueiro desentupir, então, eu acho que, sei lá, vamos mandar esse requerimento para a prefeita e ver qual vai ser a resposta dela, para a gente dar uma posição pessoal lá, os moradores lá da Reserva, Varginha, Retiro e Grotão. Nós estamos até realizando as reuniões itinerantes com uma distância maior do que a gente gostava uma da outra, até mesmo para dar esse tempo da prefeitura se organizar, que se fizer reunião ali toda semana, vai acumular muita coisa. Então, a gente está fazendo agora mais espaçado com esse objetivo. Só que tem ali algumas demandas do bairro São João, dos peões, outras que a gente fez, que ainda não foram também atendidos. Então, a gente pede aí que a prefeitura olhe com carinho para os bairros da zona rural, que quase metade da população mora na zona rural, o pessoal precisa muito, principalmente de uma estrada boa, bem conservada. Então, mandar esse relatório e aguardar uma resposta aí para passar para o pessoal. Vereador Antônio Carvalho. Então, aí já entra a questão dos conservas, né? Se faz o serviço lá, arruma os bueiros, tira a água, como se diz aí, roça a estrada e põe em conserva, evita muitos problemas, não acumula tantos problemas assim para uma vez só, né? Então, tendo conserva, acho que já ajuda também nessa. Mais uma parte, senhor presidente. Eu coloquei também no dia da reunião, acho que agora mudou o secretário de obra, mas o ex-secretário, a gente tinha que colocar meta.
Se você colocar meta, vamos bairro da reserva, vamos resolver o problema do bairro da reserva. Fica lá 2, 3 semanas e resolve. Lógico, surgiu uma outra prioridade que vai para outro bairro, mas se não fizer meta, você levantou de manhã, fala, minha meta hoje é essa. Se você não fizer uma meta, você faz 5, 6 serviços, você não faz um. Então você prioriza aquele serviço, você vai lá, acabou, você fez aquela meta, fechou ali, vamos para outro bairro. Então, eu acho que se começar a priorizar meta, eu acho que dá para fazer tudo e tudo no tempo certo. Só uma parte. Vereador Elton. Inclusive, como citado o vereador Semar, hoje foi bastante falado também a questão de ponto de ônibus. Eu acho que um dos primeiros pedidos de ponto de ônibus aqui, eu acho que foi o meu que eu fiz lá para o bairro da Reserva, foi no comecinho do ano passado, e como o Semar falou aí, e foi pedido para os próprios alunos, não foi pedido nem para a população, que os alunos lá, o ponto de ônibus só passa num determinado local ali, e os pais me procuraram lá a questão disso aí do ponto de ônibus, nem para a população não foi pedido para os alunos, como o Semar falou aí, às vezes perde dia de aula aí, porque está longe de casa, fica lá embaixo de sol, de chuva lá, e o bairro da reserva ele é meio escondido, não dá para você ver a estrada principal, que hora que o ônibus está vindo, que hora que ele não está, então esse foi um dos primeiros pedidos que eu fiz lá para o bairro lá, e já vai fazer quase 2 anos já, estão esperando aí no aguardo até hoje. Vereador Adolfo. E foi o que eu falei na reunião lá na reserva, né? Então, a prefeitura tem que trabalhar com prevenção nessas estradas, deixando o material próprio nos lugares mais críticos nas estradas e tendo os conservas que o Jusemar falou ali, eles conseguem ir dando manutenção na estrada, sempre deixando esses lugares mais críticos com uma facilidade de locomoção ali, né? Então, é muito importante ter a prevenção. Igual o Rodrigo falou também, o Rodrigo e o Henrique ali, tendo, né, cada mês, arrumando um bairro, colocando, porque aí faz a prevenção, deixa o material ali nos lugares mais críticos, e aí consegue fazer o serviço, fazendo um serviço bem feito, né? Mas, mais uma parte, então, como o Adolfo falou aqui, o vereador Adolfo falou, que eu acho que se não tiver condições de manter um conserva em cada bairro aí, que vai ser, eu acho que é bastante bairro aí, vai aumentar mais o gasto, mas se fizer como fez o ano passado, não uma vez só, contratar uma equipe aí, mas acho que, não sei, eu acho que umas 3 vezes no ano aí que contratasse uma equipe, em vez de contratar uma vez só, já resolveria, acho que uns 70% aí do problema de manutenção, de limpar uma bueira, de roçar uma beira de estrada aí. Então ver a viabilidade de contratar, terceirizar uma empresa, né? Porque eu acho que isso aí já tira um pouco das costas da prefeitura, né? Aí eu acho que a pessoa, você contratando uma empresa aí para fazer essa manutenção básica aí, uma semana em cada bairro, acho que você contratar aí uns 10 profissionais, eu acho que dá para fazer muito serviço em cada bairro aí. E facilita até para a prefeitura, né? Ela administrar outras partes, né? Trabalhar mais firme em outras áreas, eu acho que seria interessante isso aí. Se puder até fazer um requerimento verbal aí, pedir para a prefeitura, a viabilidade aí, né? Vamos votar isso, que aí a gente faz esse seu, que é uma ideia muito boa mesmo. Só mais uma parte, senhor presidente, antes de colocar em votação, por favor. Então, a respeito de conserva, logicamente que se for pedir, vai falar que não tem dinheiro para pagar conserva. Não, a prefeitura está sem condição. Mas se começar a dar uma olhada dentro do prédio, lá, baixar um pouco de salário do pessoal que ganha muito alto ali dentro, abaixar o preço da diária um pouquinho lá do executivo que está alto, enxugar aí, sobra um dinheirinho, dá para pagar um conserva, assim, pelo menos essas estradas aí que está dando muito trabalho, eu acho que dá para enxugar um dinheirinho e dá para pagar conserva. Assim. O vereador de Semar quer falar? Assim, mais para... não tem problema. É mais para parabenizar o pessoal mesmo que se dispôs aí aquele dia lá em peso, né, bastante gente acompanhando, são bairros pequenos, mas juntando os bairros lá, bastante pessoas acompanharam, isso demonstra a participação da população, porque o serviço público funciona assim, é um trabalho em conjunto, não adianta só um lado querer. E eles levaram demandas, levaram sugestões interessantes, não só reclamações, quando a gente fala, apesar de serem coisas mais básicas, mas muitas ideias interessantes que eles levaram, como placas indicativas, porque
isso já foi uma ideia ali na reunião que foi feita, na reunião itinerante também nas postes. Um exemplo de uma sugestão interessante são as placas, né, de sinalização, né, que indicam os bairros. Bairro dos porque peões, muita né? gente chega nas postes, por exemplo, se for fora de hora, não tem para quem perguntar, e ele precisa ir para o Grotão, aquela esquina ali não tem uma placa. Reserva. Então, aí, além dessas placas informando cada bairro, que seria interessante, na reserva também, eles comentaram que vai muito turista lá, por causa do frio, lá ficou famoso, tudo, e lá também eles pediram placas indicativas lá para o turista, para ele saber lá onde chegar, ser recebido, que eles lá estão gostando da presença dos turistas. Então, desde sugestões a reclamações assim, né, das demandas do bairro, a reunião foi muito produtiva. Então, parabenizar o pessoal lá que se dispôs, e o objetivo dessa reunião é isso mesmo, é aproximar a demanda da população com o executivo e está sanando esses problemas. Parabenizar essa casa por ter adotado essa ideia da reunião, porque muitos criticaram no início. Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, porque eu comentei, expus essa ideia em período de campanha. Não, né? É lógico, amadureceu bastante depois, mas nos bairros, na zona rural, eu falei dessas reuniões para estar aproximando a população do executivo. E muitos falaram que não adianta nada, não adianta ir lá reunir, mas não adianta se não for lá também. Se você não sabe dos problemas, não tem como resolver. Agora, pelo menos, não pode falar que não sabe dos problemas. Agora, vai estar relacionado todos os problemas, as demandas, e, é lógico, cabe aí um planejamento, um prazo, é lógico, não se resolve as coisas da noite para o dia, mas o objetivo é esse, saber quais são os problemas para poder estar planejando, para poder estar fazendo um planejamento daqui para frente e estar sanando esses problemas. E se a gente voltar lá o ano que vem, por exemplo, na reunião, ou né, a gente pretende voltar lá como foi combinado aquele dia, que parte desses problemas, pelo menos a maioria desses problemas já tenham sido resolvidos. Porque, como já foi falado aqui, problemas, né, fáceis não, né, que dá para ser resolvido. É isso aí. Mais uma parte. Então, como o vereador Semar já colocou aqui, e inclusive a gente vai lá, a gente pede, ouve as demandas da população. Agora, se não é sanado, aí já não é culpa da gente, mas pelo contrário, como o Semar falou, e todas as reuniões que a gente já fizeram, o povo elogiou, deu os parabéns, né, porque nunca tiveram essa abertura aí, nunca imaginaram que fosse existir, né, uma reunião itinerante nos bairros, essa proximidade com a população. Então, acho que todos os lugares que a gente está indo aí, o povo está muito satisfeito, pelo menos só de ter essa proximidade aí, de chegar, acolher as demandas da população. Acho que a população já começa a pensar diferente, né, dos vereadores, né, fala que o vereador às vezes só vem em reunião, né, só fica aqui na reunião, às vezes só vem para receber a reunião ordinária, as reuniões que são obrigatórias só para receber o salário. Então, isso aí já está mudando bastante. Então. E a participação, como foi grande, dá para ver que o pessoal tem o interesse de acompanhar e estar junto. Então, muitas vezes o pessoal que mora às vezes, na zona rural não pode estar vindo, então nada mais justo que a gente dar um alô lá de vez em quando e poder, né, estar junto deles. Então, o requerimento é conjunto, né, mas eu vou colocar em votação por questão do regimento, que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, o requerimento está aprovado. O vereador Helder disse alguma coisa de fazer o requerimento verbal, se quiser fazer, pode a palavra, então, o vereador Helder. Então, como eu já disse, se puder fazer um requerimento verbal, e a viabilidade de poder contratar uma empresa aí, né, inclusive, como eu já falei, se tiver a possibilidade de contratar terceirizar uma empresa aí para fazer a manutenção das estradas, e pelo menos básico, vai sobrar os próprios funcionários da Secretaria de Obras aí para adiantando um serviço mais grosso de outro lado aí, né? Então, se puder colocar esse requerimento verbal aí, a gente... Ok, se estiverem de acordo com o requerimento do vereador Helder, permaneçam como estão. Então, o requerimento aprovado vai ser incluído junto com os outros. Requerimento número 118/2018. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer à chefe do Executivo atender demandas dos moradores dos bairros Reserva, Retiro, Varginha e Grotão, apresentadas após a reunião itinerante realizada por esta Câmara nos bairros no dia 11/9/2018, conforme fotos anexas com a anotação de cada demanda. Os pedidos seriam apresentados por um morador representante que ficou, na última hora, impossibilitado de comparecer à reunião.
Além das demandas das fotos, requer também providenciar placa de sinalização indicativa de como chegar ao bairro e placa de identificação do bairro. Com a palavra, o autor do requerimento. O senhor Mário tinha acabado de dizer essa questão da placa, é que foi o seguinte, para o pessoal entender, teve um morador que tinha preparado o material para levar para a gente na reunião itinerante, e de última hora teve imprevisto, ele não pôde ir. Aí, como a reunião, o regimento não permite que a gente inclua no relatório, então eu estou fazendo esse requerimento para que ela responda. O requerimento vai ser praticamente junto, vai junto para poder ter essas respostas, que as demandas deles são basicamente bem parecidas com o que foi dito lá, questão de bueiro, calçamento, ponto de ônibus, tudo. Só que ele não conseguiu ir, ele teve um problema de última hora e pediu, que também queria que tivesse uma resposta para essas demandas dele. Então, como não pode pôr no relatório do itinerante porque ele não compareceu, eu faço esse requerimento separado. E também a questão das placas, né, que a Sônia conversou com a gente e já tinha terminado. Depois que eu encerrei a reunião, que ela chegou atrasada, ficou sem jeito de falar, aí eu coloco aqui também para a gente poder dar essa resposta para eles. Então, é isso. Se eles estiverem de acordo com o requerimento, permaneça como estão. Então, o requerimento é aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal também, se é que a gente pode colocar hoje, a respeito que várias mães me procuraram, pais de alunos, para que a viatura da Polícia Militar, que a chefe do executivo fale para o pessoal da Polícia Militar para que fique uma viatura ali no portão do ginásio, no intervalo das 11h30 a 1 da tarde, que seja, que deixe pelo menos a viatura, em vez de ficar ali perto do campo, põe lá, porque está havendo muito problema ali, e foi citado assim, vários casos ali que eles pediram para que, foi requerente com esse requerimento, para que a polícia fique ali, para inibir um pouco, porque ali na entrada e na saída da escola, está um problema muito sério ali, então são pais de alunos, mães de alunos, até alunos mesmo, me procuraram, a gente conversou bastante, disse que eu entrava com esse requerimento aqui dentro dessa casa, e eu peço que os companheiros aqui aprovem, para que a chefe do executivo veja com carinho isso para nós e que peça, né, que o pessoal da polícia fique por ali nesse intervalo, tal, para que dê uma inibida ali, né, e eu sei que se for pedido eles vão atender, que eles são bem prestativos, a gente precisa deles, eles estão ali sempre, né, atendendo aí a gente, aí, a população. Então, tenho certeza que depende só de dar uma acertadinha ali, que eles vão ali ficar olhando ali. E eu creio que não é nada muito difícil. Então, peço aos companheiros aqui que aprovem esse requerimento, por favor. Obrigado. Só uma parte, eu acho que não só no período da tarde, no intervalo da noite também. Sim, bem colocado, os horários de entrada e saída de aula. Muito bem colocado o seu requerimento, Henrique, porque minha esposa é professora e falou que durante a noite tem dia ali que para as professoras ali, às vezes tem que juntar, sair todo mundo junto ali, que fica complicado de ficar professor, ainda mais mulher ainda, não por ser minha esposa, a gente está falando por causa dela, mas não são, a maioria dos professores são mulheres, então acho que no período da noite, não falando que não precisa na parte da tarde, mas acho que no período da noite ainda é pior ainda, no horário de tarde ali, da escuro ali, né? Ali eu acho que podia ter mais um pouco de iluminação ali naquela pracinha ali, né? Que eu acho que então para fazer uma reforma ali naquela praça ali, mudar um pouco, então acho que... E a polícia, eu acho que não seria difícil para isso, que não tem uma viatura só, sei lá, são 4 ou 6 policiais, então acho que um policial ali já dá uma inibida boa ali. Mais uma parte, senhor presidente. Então, foi o que o Helder colocou, à noite, muito bem. Lógico que a noite é pior, mas que durante o dia tem bastante relato de coisa errada ali, tem. Imagina então, à noite. Então é interessante ter aqui tendo na mesa diretor um professor que pode falar muito bem, que ele está ali todo dia, né? Senhor Marcos, podia dar uma parte aí. Sim, estou esperando. Não, esses problemas são constantes. Eu falei, eu estou lá há 15 anos, eu estou ali e estou acompanhando isso aí. A gente sabe que o problema da droga hoje é um problema, tomou uma proporção mundial. Hoje não tem mais lugar, não tem mais família, não tem mais dessa, não. Acontece em todos os segmentos da sociedade. Mas é lógico que a gente sabe que o foco nessa questão da droga é a juventude, e principalmente os adolescentes. Na verdade, eu também peço para que essa atenção seja dada a todas as escolas do município, porque a gente vê também que agora está vindo cada vez mais cedo. A gente fala que o problema da droga era mais a juventude, mas agora a adolescência e crianças também. A gente sabe de casos na cidade aí de que pequenininhos já
né, em torno de 10 anos, por exemplo, que envolve a faixa etária das escolas municipais, já está tendo esse problema. Já está, não, tem esse problema, eu sei, estou falando que eu sei. Então, essa atenção deve ser dada a todas as escolas, porque é o foco, né, dessa questão das drogas. Um fato interessante que eu acho que seria interessante fazer também, é colocar câmeras em frente a essas escolas e jogando a imagem direto no destacamento. No ano passado a gente já questionou, já discutiu várias vezes essa questão de câmeras. Tem aquele projeto Olho Vivo da Polícia Militar, até a gente pôde conhecer lá em Paraisópolis, que seria referência. É um projeto, né, aquela câmera que a imagem é jogada direto no destacamento, e isso inibe. Mas aí, devido ao custo, sempre esbarra, como eu falei, já comentei aqui hoje, sempre esbarra na questão do custo. Tem que ver o que é gasto, tem que ver o que é investimento. Câmera é investimento. Eu defendo câmera, e até porque o mundo virou todo mundo hoje é vigiado. Hoje não tem mais onde você vá que não é filmado. E a câmera inibe. Além de inibir, ela ajuda também depois a esclarecer os fatos. Quando acontece algo, né, algum fato de repercussão, a câmera ajuda. Então, esse trabalho tem que ser em conjunto entre escola, família, o Serviço de Segurança Pública, demais, né, segmentos da sociedade. Droga virou um problema que tem que ser combatido em conjunto, não dá mais para um fato isolado. Agora que a simples presença da polícia ali ia ajudar e muito, sem dúvida. Aquela praça lá, para mexer na estrutura dela, é um pouco complicado, porque é uma praça tradicional, aquelas plantas no formato arredondado, porque aquilo lá também facilita muito a ação deles, para esconder, para nem ficar mais escondidos, vamos dizer assim. O ideal daquela praça ali, que eu estou falando, é complicado mexer que é uma coisa tradicional, mas o ideal ali seria com uma visão mais ampla, mais iluminada, com câmera e a presença da polícia. Eu diria assim, eu acho que seria interessante, não ela constante, mas ela chegando de surpresa. Está sempre presente, mas mais no fator surpresa. Porque isso também eu acho que dá mais, intimida mais. Mas é lógico, a gente aproveitar e pedir para os pais também acompanhar a vida dos filhos, depender né, no caso meu, que faço parte sou funcionário da educação, quando a gente percebe esse problema, a gente tem que discutir, sentar, porque não dá mais para ficar perdendo a juventude para as drogas. A proporção que tomou isso de dar dó, né? Então, parabenizar pela ideia. O vereador Clênio tem a palavra. Senhor presidente, aproveitando também, fazer uma emenda no requerimento, e além de estar encaminhando para a chefe do executivo, enviar também para o comandante de destacamento da Polícia Militar, né? Da região, não sei hoje quem que está no comando, mas enviar para ele também, pedindo um plano de ação, pedindo uma ajuda, um plano de ação para que amenize esses problemas, que nós temos que priorizar pela segurança das nossas crianças, dos nossos professores. E da população também, em geral. Com certeza. Se o vereador Henrique concordar com as alterações dos colegas. Com certeza. Então, vou colocar em votação o requerimento já com as alterações, que eles estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, o requerimento também é aprovado. Obrigado. Bom, a gente vai passar agora para a votação do projeto de lei, em segundo turno de discussão e votação nominal. Como o projeto de lei é de minha autoria, eu vou passar aí a presidência para o Henrique, e tem uma emenda, tá aqui. Essa emenda tem que passar ela, né? Então, isso, beleza. Então, o projeto de lei número 16, barra 2018. Ele altera dispositivos da Lei Municipal número 1583, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação e implantação de loteamento fechado no município de Maria da Fé. O projeto ele recebeu, né, parecer favorável das comissões pertinentes. E esse projeto ele teve uma emenda do vereador Clênio. Então, vamos passar a palavra para o secretário, que faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 16/2018, proposta de emenda aditiva número 01. Altera a redação do artigo 1º, que fica da seguinte forma: artigo 1º. Os artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 1583, de 6 de julho de 2018, que dispõem sobre a criação e implantação de loteamento fechado no município de Maria da Fé, passam a vigorar.
Artigo 2º. Parágrafo 1º. No prazo máximo de 12 meses a contar da publicação da presente lei, os loteamentos aprovados, mas ainda não concluídos, poderão mudar sua característica para loteamento fechado. Parágrafo 2º. Os órgãos municipais terão o prazo máximo de 30 dias para apreciação do projeto, sob pena de prosseguimento do mesmo sem a sua apreciação. Em caso de parecer técnico pela inviabilidade do empreendimento, deverá ser fundamentado e especificar, item a item, as irregularidades ou requisitos desatendidos. Justificativa. O presente parágrafo tem a proposição em delimitar prazo para análise do projeto, bem como, em caso de inviabilidade, ser acompanhado da devida fundamentação legal, junto aos órgãos responsáveis pela aprovação do município. Então, eu passo a palavra ao autor da emenda, vereador Clênio. Boa noite a todos. A presente emenda tem finalidade de entrar em sintonia com a lei de parcelamento do solo e a lei de chacreamento, sendo que ambas as leis já possuem esse tipo de prazo e também para dar uma justificativa em caso de inviabilidade, se ter a fundamentação legal, para não estar seguindo a nossa legislação. Então, Itajubá os projetos na sua cidade próxima da Itajubá já seguem esse prazo de 30 dias, e essa emenda é apenas para dar esse tempo, esse interstício, e a finalidade que é, se caso não aprovado, se não aprovado o projeto, seja dada a justificativa item a item da questão da rejeição. Mais algum vereador queria fazer alguma colocação? Então, agora eu vou colocar a emenda em votação. Peço ao secretário que faça a chamada nominal. Vereador Adolfo Cardoso Mendes? Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardes? Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Semar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Então, agora a emenda foi aprovada por unanimidade. Agora vamos ao projeto de lei número 16/2018. Então, o projeto também está em discussão. Bom, o projeto que o Henrique disse é de autoria minha e do vereador Helder, que nós já fomos autores, né, da lei que regulamenta o loteamento fechado no município de Maria da Fé. Apenas para recapitular, o loteamento fechado é uma modalidade diferente, é basicamente igual, parecido, aliás, com o loteamento aberto, só que ele tem a possibilidade de ser cercado por muros, é fechado, é o próprio condomínio que é responsável pela administração dele. E a prefeitura, por exemplo, ela é responsável de fazer as coisas chegarem até o portão. Coleta de lixo, ela vai pegar só no portão. A água vai chegar, através da Copasa, vai chegar só até no portão. E do portão para dentro, quem é responsável é o condomínio ali, o pessoal, os moradores. Então, nós acreditamos que é uma modalidade interessante, até porque não onera o município, né, gera até uma economia. O projeto foi aprovado, só que aí, como tudo que vai... depois que aprovado, vai acontecendo na prática, nós verificamos que seria interessante incluir 2 parágrafos, 2 itens nessa lei. Porque é o seguinte, o pessoal que já tem loteamento em aberto, loteamento normal, para poder dar um prazo, né, de 12 meses, para que, se quiser fazer o seu loteamento virar um loteamento fechado. Porque aí vai ficar mais abrangente ainda. Que já tem vários loteamentos em andamento aí no município, não sei se algum deles vai ter interesse ou não, mas a gente adiciona esse parágrafo aqui para poder, se alguém tiver interesse com loteamento em andamento, já mudar para o loteamento fechado, vai ser garantido isso também para ficar uma forma justa, né? Porque não seria da lei em diante. Quem já está com loteamento em andamento, aprovado, pode mudar também para a questão do loteamento fechado. E também... surgiu muitas dúvidas também nessa modalidade, é que enquanto não fosse formada a sociedade de condomínio, que enquanto não for vendido os lotes, quem que ia ficar responsável pela administração? Ficou essa coisa vaga. Aí a gente está incluindo na lei aqui que vai ser responsabilidade do empreendedor, no caso o dono do loteamento. Que é uma questão óbvia que essa é a responsabilidade dele, mas a gente está colocando na lei aqui apenas para não ter nenhum problema. E agora com essa emenda do Clênio, que é muito bem colocada, né? Deu um prazo aí de 30 dias para a prefeitura, né, responder se aprova ou não o projeto, e se não aprovar, justificar, para poder dar mais celeridade, o pessoal que está fazendo o loteamento, desburocratizar um pouco,
vai ter que seguir as leis, mas para poder dar celeridade, e se não for aprovado, para o dono do empreendimento entender por que não e poder arrumar, né? Então, esse projeto está apenas acrescentando essas duas colocações na lei que já foi aprovada. Né? Acho que o vereador Elcio Passa. Só comentar uma parte, esse segundo parágrafo foi colocado aí, porque não tem como o cara vem fazer o loteamento, o empreendimento, e fazer o loteamento fechado, não tem como ele montar uma associação, vai que ele quer deixar tudo prontinho primeiro, para depois começar a vender o terreno. Então, não tem como ele montar uma associação se não tem ninguém morando no loteamento ainda. Então, isso aí foi muito bem colocado para evitar problemas aí, que teve problema burocrático na prefeitura, né, às vezes que não queria liberar o loteamento porque não tinha associação, porque senão ia falar assim, o cara faz um empreendimento aqui, depois não tem associação, ele vende o terreno tudo aqui, depois vai embora da cidade aí, depois vai ficar de responsabilidade da prefeitura, sendo que é um loteamento fechado. Então foi muito bem colocado esse. E o mais interessante também é que não vai onerar o município, né? Também. Vai ter gasto para o município. Isso é interessante, porque hoje o cara cria um loteamento, ele faz a infraestrutura ali, joga uma lama asfáltica ali, como se diz, uma casquinha de ovo ali, com o tempo que ele estoura, tem moradores, quem tem que arrumar? É a prefeitura. Então, onera o município. Então, fazendo isso aqui, o dono do loteamento, o dono que vai fazer vai ter esse empreendimento, ele vai ter que, né, arcar com isso aí. A prefeitura chega até na entrada do loteamento. Então, mais algum vereador queria fazer alguma parte? Apenas para esclarecer também, porque o pessoal às vezes ouve a gente falando loteamento fechado, aberto, é uma modalidade que a gente criou, então a pessoa vai poder optar ou não por ela, não é que todo mundo vai ter que fazer loteamento fechado para agora. A gente está dando apenas mais uma opção, se alguém for fazer um empreendimento, a gente tem essa opção a mais, que já existia, né, na legislação de diversas cidades, mas da FEI ainda não tinha. Então a gente está criado, aliás, já foi criado, para o pessoal que quiser fazer uso, não é obrigatório, é apenas uma opção. Mas o vereador Klein? Uma parte, lembrando também, senhor presidente, que após a venda dos lotes, pode ser realizada essa associação, pode ser instituída essa associação para estar administrando o condomínio fechado. Isso mesmo. Bem colocado pelo vereador Klein. Vou colocar o projeto em votação. Peço ao secretário que faça a leitura nominal. Vereador Adolfo Cardoso Mendes? Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino? Sim. Vereador Helder Márcio de Campos? Sim. Vereador Henrique César Bernardo? Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes? Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso? Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho? Sim. E vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira? Sim. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade e será encaminhado aos órgãos competentes. Agora, seguindo aí a reunião, vou passar agora a palavra dos vereadores inscritos para a manifestação final. Começar aí pelo vereador Adolfo Cardoso Mendes. Boa noite a todos, né? Então, o que eu estava falando do CRAS lá, o que acontece? Foi uma denúncia que foi feita dessa família que está morando lá e precisamos dar a solução, né? Uma solução lá naquele CRAS, porque a quadra também está toda detonada, né? Cheia de usuários de droga ali. Então, arrume aquilo e a prefeitura coloque alguém, né? Algum servidor para tomar conta daquilo, né? Para não estar acontecendo mais essa depredação do prédio e a destruição da quadra lá. Isso. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Zé Clênio Ribeiro Mendes. Boa noite a todos. Eu queria aqui, mais uma vez, reforçar o pedido para nomeação do senhor Geraldinho para secretário de obras. A gente tem visto o trabalho dele, está sendo exemplar, os funcionários estão contentes com a atuação dele, e ele é uma pessoa que já tem a bagagem, já tem experiência, tem uma história já nessa área, é funcionário da prefeitura, você vai se estar valorizando o funcionário, vai estar dando uma chance, de um reconhecimento de estar valorizando o servidor público. Então, aqui, resumindo, pugnando por essa nomeação dele como secretário, para que ele possa assumir de direito já, porque, de fato, ele já está exercendo todas as funções. Passo a palavra, então, ao vereador Helder Márcio de Campos. Boa noite a todos, boa noite aos presentes aí, boa noite que nos acompanham pelo Facebook aí. E eu só queria agradecer
a população dos bairros lá da Reserva, Varginha, Retiro e Grotão lá pelo o comparecimento lá, pela reunião lá, que foi uma reunião, acho que de grande valia lá, não só por demandas, mas teve ideias lá, né, para ajudar a acrescentar aí para o nosso município aí. E vamos para a próxima, né, marcar a próxima reunião itinerante e vamos para o próximo município aqui. A gente, o pediram lá, se a gente conseguisse lá, depois que terminou a reunião, conseguir pedir se a gente conseguisse pelo menos voltar até mais uma vez, a gente terminar o nosso mandato. Sei que não é fácil, que o Rodrigo falou que a gente não pode ficar fazendo as reuniões e muito seguida aí, que senão acumula muita coisa aí fica todo mundo louco aí. Todos os municípios que precisando aí das demandas aí. Mas vamos fazer força e terminar os que não foram ainda, que a gente ainda não foi ainda, e se Deus quiser a gente dá mais uma passada até terminar o mandato da gente. É só isso, uma boa noite. Essa palavra, vereador Leonardo da Silva Carvalho. Agradecendo aí o pessoal do bairro Reserva, Retiro, Varginha, Grotão, né, no que nos acolheu muito bem lá, e depois todas as demandas com certeza serão levadas ao executivo, né? O Crenho falou sobre o geral, também concordo perfeitamente que ele tem que ser nomeado, né? É uma forma de estar valorizando também os funcionários, como você bem disse, né? E logo nós vamos estar convocando aí os funcionários públicos para que a gente se monte uma associação dos funcionários públicos. Eu convido o senhor Crenho a participar com a gente. O Dr. Jeff estava levantando os documentos, a Cássia já levantou toda a documentação, a nossa secretária levantou toda a documentação para a gente estar reunindo com todos os funcionários públicos e montar essa associação, até de uma forma de nos unir mais, até mesmo pelos direitos nossos, né? O Crenho ainda colocou há tempo atrás aqui sobre o estatuto dos funcionários. A gente precisa atualizar ele urgentemente, né, doutor? Nós precisamos atualizar, está tudo desatualizado, e eu estou vendo aí funcionários sendo penalizados por circunstâncias políticas, e nós temos nossos direitos, né? Mas é isso, deixa aqui minha boa noite a todos. A sua palavra, vereadora Maria Francisca Rodrigues Queira. Boa noite a todos. Queria dar uma reforçada, presidente, sobre a reunião do CRAS que teve aqui com a gente, para a gente não deixar passar batida aquela situação do ônibus, do carona, né, que está fazendo a linha da mata. Para a gente marcar uma reunião com o pessoal do CRAS e com o executivo, para ver se a gente chega, né, numa conclusão. Ou se vai correr ele mesmo, né, nos outros bairros, que eu acho assim, não é só a mata. Tem Despropósito, né, que precisa, tem São João, tem a Grota. Enfim, tem vários bairros aí que estão precisando também desse ônibus. Então, para a gente ser justo, né, com os outros também. E agradecer ao pessoal do bairro da Reserva, né? Foi até bonitinho, no finalzinho da reunião, chegou, né, um morador lá correndo, que chegou atrasado, que não sabia da reunião. Ele chega com uma esperança tão grande. Então, a gente pedir, né, que o executivo olhe com carinho, resolva pelo menos as coisas mais simples, porque eles pedem pouco demais, né? Pouco demais. Então, o básico, então, se resolver pelo menos as coisas necessárias, né, que o bairro precisa, já vai ser de grande relevância, né? É isso, boa noite a todos. Boa noite, bem colocado pela vereadora Maria, a questão do CRAS. Nós vamos estar procurando aí para marcar uma reunião nos próximos dias, que é interessante levantar esses pontos, que vai passando, vai acumulando muita coisa. Né? Acaba passando batido. Não pode deixar passar mesmo, não. Bem colocado. Passa a palavra ao vereador Antônio Ricardo Albino. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, eu queria reforçar aqui também esse requerimento do Adolfo lá do CRAS. Inclusive, me procuraram também, diz que até está dando problema para eles lá, o morador, diz que lá é tranquilo, apesar do CRAS estar daquele jeito, tudo detonado, mas era tranquilo. Agora parece que está tendo alguns atritos lá, então, né, para evitar que, às vezes, mal maior aconteça também. E parabenizar lá o pessoal do Retiro, da Reserva, Varginha e Grotão, que apareceram em peso lá na reunião. Muitos até deixaram às vezes podia estar até dormindo já aquela hora e estavam lá, né, escutando a gente e levando as suas demandas. Então, que o básico lá seja atendido. E queria parabenizar também aqui o nosso secretário de esportes, que ontem teve, acho que foi a final semifinal do campeonato, e o pessoal gostou muito e disse que
Inclusive, só elogios que houve daquele rapaz, né? Rapazinho é bom mesmo. E ainda falaram para mim assim, se vocês podem mexer em qualquer parte na prefeitura, mas se mexer no esporte lá, vocês estão ferrados. Então, eu queria parabenizar ele lá, que o pessoal está gostando demais das ações dele, das atitudes dele, que o esporte está fazendo acontecer. É isso aí, boa noite a todos. Sua palavra, vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Primeiro eu quero comentar sobre a indicação minha, dessa questão do esgoto. É na rua da minha casa e é um problema que começou há uns 2 anos atrás, quando mexeram nessa rede de esgoto. Nunca houve esse problema, foi após essa obra e, segundo relatos dos moradores lá que acompanharam a obra, eu não vi, não sei também, estou falando que eles viram, que ligou a rede pluvial na rede de esgoto, sendo que a manilha de esgoto é mais fina e ela não comporta a vazão da quantidade de água que está sendo, né, jogada nela. E o ano passado já foi mexido lá e eles relataram que também não lembro quem foi, se foi Doraci, quem foi, que quando dá enchente também, aí dá um retorno, não pode atribuir a enchente, porque sempre houve enchente no rio e nunca retornou essa água lá. Eu moro lá desde 85, quando o pai construiu a casa, e nunca houve esse retorno, né, da rede de esgoto, né, na rede lá. Então não é o problema da enchente, e sexta-feira retornou em algumas casas e não havia enchente. E não havia tanta água, a chuva não foi, né, considerável. O problema da rede de esgoto é que tem que fazer uma obra maior, tem que ir abrindo e ver aonde está o problema. Se foi essa obra realizada há 2 anos atrás, né, desfazer essa obra e fazer da forma correta. Outra coisa que eu queria destacar aqui, agora parabenizar, dessa vez não é o que vocês estão pensando, não. Dessa vez não teve nenhuma prova esses dias aí. Eu quero parabenizar o pessoal da educação do município, que teve um índice, né, até uma prova que avalia o ensino, né, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É uma prova aplicada no ensino público e tem uma avaliação da nota dos alunos. E o município alcançou a nota de 7, né, 7.0. É uma nota considerável, destaque na região, não é para qualquer município, isso tem que reconhecer que é uma nota excelente. No estado de São Paulo, por exemplo, quem quiser conferir, né, as notas do município que você conhecer, pode ver que pouquíssimos conseguem nota, né, que tem essa referência. Só para você ter uma ideia, em 2007 começou com 5.1 e foi evoluindo. Esse ano a meta era 5.6, né? Então está acima da meta. Então, que a gente tem que parabenizar. Qual é a média, no geral? A média eu não sei te falar, porque aí você tem que... Mas está bem acima da média. Não, está muito acima da média, sem dúvida. Menos de 5, com certeza, muito acima da média. Agora, esse trabalho não é sozinho. Esse trabalho é resultado, né, fruto de um trabalho em equipe, um trabalho em excelência, né, junto, direção, supervisão, toda a equipe pedagógica e principalmente os professores, que é quem, né, vai para a sala de aula, e eu sei o que é isso, o que é você colocar em prática tudo que foi planejado pela equipe pedagógica. Igual eu falei, o trabalho é conjunto, mas quem põe na prática é o professor, que é, né, quem merece um grande destaque, e os alunos também pelo empenho. Infelizmente, a gente sabe que não são todos, mas que sirva de motivação para que todos os que não estão aí, né, com objetivo, né, igual eu comento com meus alunos, estuda que vale a pena, estuda sempre que vale a pena, porque eu já comentei outras vezes aqui, o dia que alguém me falar que arrependeu de estudar, eu mudo de opinião. Então, eu estou para ver isso daí, alguém que arrependeu de estudar. Então, isso aqui é uma coisa boa, é isso aqui que move uma nação. O quanto se investe em educação é o quanto você tem de retorno em todos os segmentos de um estado, né, de um país. Já comentei. Quer conhecer um país? Veja como a educação é tratada. Isso reflete na saúde, na parte de obras, reflete em tudo. É ela que forma os profissionais. Não tem como ter profissionais de excelência e não ter uma educação de excelência. O maior investimento de um estado é na educação, que vai refletir, vai trazer recursos para todos. Parabéns a todos aí, parabéns aos professores, a toda a equipe pedagógica, e
a colocar essa ferramenta em prática, né? Não adianta ter uma boa ferramenta se não tiver quem opera bem a ferramenta. E o professor é quem opera as ferramentas que lhe são concedidas. Se ele não tiver a ferramenta, ele pode até fazer um milagre, mas o trabalho não vai ser tão, né, gratificante. Então fica aí o meu reconhecimento e uma ótima noite a todos. Passa a palavra ao vereador Henrique César Bernardes. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, eu quero deixar aqui meu também agradecimento ao pessoal lá do bairro da Reserva, né, que a gente fez presença lá na última segunda-feira, que trouxeram suas demandas e vamos correr atrás para ver o que a gente pode resolver para eles lá. Eu quero colocar aqui também a respeito que o vereador Ricardo colocou, a respeito do secretário de esporte, que vem fazendo um excelente trabalho. E tem uma velha máxima que diz que quem não tem competência não se estabelece. Então, ele pegou a Secretaria de Esporte, está tocando redondinho, só houve elogio, é um menino bom, tem futuro. Então, deixar aqui também, para parabenizar ele pelo trabalho que ele vem feito aqui no nosso município. E eu quero colocar também, reiterar o pedido dos colegas que colocaram a respeito do Geraldinho, para que ele seja efetivado como secretário de obras aí no município, que ele venha fazer um trabalho bacana aí diante da Secretaria de Obras, e dizer também que não é porque mudou o secretário de obras que nós vamos afrouxar aqui, não. O trabalho nosso, como você vem dizendo aqui, fiscalização firme e forte. Mudou o secretário. Não, vamos continuar fiscalizando, tudo que tiver de irregularidade, vamos apontar e vamos apurar, tá? Então, eu quero dizer isso aí, e aquele negócio, a cidade não pode parar, então, parabenizar aí a todos, e agradecer a todos também pelo requerimento que eu entrei verbal, que todos aprovaram, que respeita a Polícia Militar na porta das escolas aí, e no mais é isso aí. Boa noite. O vereador Selmar pediu o uso da palavra antes de encerrar. Eu esqueci de dar uma informação, eu gostaria de informar, como presidente da comissão processante, né, junto com o vereador Helder e o vereador Ricardo, que a gente já recebeu, né, o processo está em andamento, a gente já recebeu a defesa prévia dela, amanhã será acolhida o depoimento, né, da senhora prefeita, à tarde, às 13 horas, aqui no plenário, e as demais testemunhas que foram arroladas por ela também já estão todos intimados a virem, né, comparecer para prestar depoimento. Então, concluindo essa etapa, aí a gente conclui o processo, né, o relatório, e entrega ao senhor presidente. Então, só para informar, porque muita gente está questionando, só para, né, já dar uma informação na visão geral, e, né, só para o pessoal estar acompanhando aí essa questão do processo de cassação. E dizer também, senhor presidente, uma parte, antes de encerrar, por favor, é que isso aí vai ser público. Todo mundo pode vir participar, né, vir acompanhar isso. Assim, porque, como todos os atos, né? Como todos os atos. Então, não vai estar fechado a ninguém, não. Então, todo mundo que está nos ouvindo, quiser vir participar, amanhã às 13 horas vai começar aí esse processo aí. Então, que está todo mundo convidado, que está aberto ao público. Isso aqui é a casa aqui é do povo. Completando também, para deixar claro que todas as denúncias foram aceitas pela comissão. Então, a todos que estão acompanhando, caso haja alguma dúvida, todas as denúncias foram aceitas. E agora a gente parte para essa nova etapa, que é, né, ouvir as testemunhas, primeiro por questão de protocolo a prefeita, e depois, né, as testemunhas que foram arroladas no processo. Bom, antes de encerrar, eu queria apenas reforçar o que o Josemar leu ali no começo da reunião como correspondência, que a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes abriu inscrições para o curso técnico de guia em turismo. Então, o pessoal pediu para divulgar, falar na reunião hoje, até colocar na internet, porque é uma oportunidade. A gente precisa, é uma especialidade que precisa muito aqui em Maria da Fé, né? Guia em turismo. A cidade tem um potencial turístico e é uma maneira de fazer o turismo de crescer de uma forma mais profissional. Que muitos turistas vêm, precisam de um atendimento aí de direcionamento, pede informações, então é uma oportunidade. Então o pessoal aí que estiver ouvindo, tiver interesse, precisa aí do número mínimo de pessoas para poder abrir o curso, poder realizar o curso. Então pedir para o pessoal que tem interesse aí, não tenha dúvida, não é uma coisa gratuito, né? Não vai ser, não tem oneração, e vai poder fazer um curso aí que acho que tem uma oportunidade, vai ser uma qualificação e vai poder ser chamado para trabalhar, de repente, até aqui no município mesmo, futuramente, não sei. É interessante a pessoa se qualificar nesse sentido.
Outra questão que eu queria comentar também, todos já disseram, mas da reunião itinerante, mais uma vez agradecer e parabenizar o pessoal da reserva, Varginha, Retiro e Grotão, que participaram, que compareceram em peso lá. Já dissemos como é que vai ser, né? Vai o relatório agora para a prefeita, depois ela vai mandar a resposta e a gente vai encaminhar para o bairro. E pedir para a prefeita que olhe com carinho, e esse relatório que vai chegar lá não é nada para poder enaltecer a Câmara, os vereadores, até porque essa reunião é muito produtiva, porque a gente tem a oportunidade de explicar para o pessoal dos bairros qual que é a função do vereador, qual que é a função do prefeito. Então o pessoal sabe, muitos já sabem, mas a gente reforça que o vereador vai lá para colher as demandas, fazer essa ponte, é o prefeito que vai executar. Então depois quando for realizado, eventualmente, esses pedidos, não vai falar que foi a Câmara que fez, todo mundo vai saber que foi a prefeitura. A gente apenas cumpriu o papel de ir lá colher as demandas e reivindicar. Então, pedir para a prefeita aí que, se fizer isso, não vai estar fazendo para fazer nome de Câmara, muito pelo contrário, vai estar favorecendo a população, que é quem precisa, né? E os dois colegas aí citaram a respeito do Gustavo, né, da organização do campeonato. Eu tenho acompanhado aos jogos, eu vou ao campo domingo para ficar na torcida lá do meu time. E, de fato, está muito bem organizado, está um trabalho bem bacana. Eu acho que esse elogio que a gente faz ao Gustavo, esse reconhecimento, aliás, é uma prova que a Câmara tem mantido seus trabalhos e conduzido seus trabalhos de forma isenta, sem nada questão pessoal. A gente sabe que o Gustavo é irmão da prefeita e todo mundo só elogia. Tinha aquela questão do ex-secretário de obras, que muitas vezes foi criticado aqui na Câmara, não críticas pessoais, mas pela maneira que ele conduzia a secretaria. E tem, em contrapartida, o Gustavo, que a gente sempre elogiou. Mas por que a gente elogia? Porque só escuta elogio na rua. Aqui, tudo que a gente traz são informações que a população faz chegar até a gente. O pessoal nos procura e a gente está aqui representando. Então, eu acredito que esse elogio que é merecido, que, de fato, está legal o trabalho da Secretaria de Obras, e só mostra que a gente está isento, não está... que muito se fala, nem na própria prefeitura, mas muito se fala na rua, questão de perseguição política, esse tipo de coisa. Acho que a gente não pode dar ouvidos a esse tipo de coisa. Tudo está sendo feito de forma isenta, respeitando o princípio da impessoalidade. Como o Jusemar citou, e agora a comissão está se reunindo, está trabalhando, vai ser ouvida a prefeita. Depois que eles finalizarem os trabalhos, vai ser marcada a sessão. A prefeita está tendo a oportunidade aí de ampla defesa, de se manifestar, está tudo correndo certinho. Então é importante deixar isso claro, porque às vezes a gente ouve alguns comentários, alguma coisa que chega até a gente fica meio chateado, mas esclarecer sempre para o pessoal que nada está sendo feito aqui de forma pessoal, muito pelo contrário, a gente está apenas cumprindo com o nosso dever aí, fiscalizar, fazer cumprir as leis. Então, tudo que for bom, a gente vai aplaudir, tudo que parecer que tem um erro, a gente vai procurar corrigir e vai fiscalizar assim, porque a gente está aqui para isso. Bom, dito tudo isso, a próxima reunião ordinária será realizada no dia 1º de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada essa reunião. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.